Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me amas. Eu sei que tu me sondas. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Senhor, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir o Teu reino. Que os Espíritos que enviastes a participar conosco possam abrandar os nossos corações, mantendo viva a Tua presença em nós,
nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Que os bons espíritos sejam os inspiradores dos nossos sentimentos. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e faze que busquemos sempre a verdade. Livrai-nos, Senhor, da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e da autoconfiança. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Que assim seja. Vamos também manter viva em nossos pensamentos a lembrança dos nossos irmãos Alain e Sr. Alcides, para que Deus possa abençoá-los, bem como a Vera, o Jesus e os demais familiares. Boa noite a todas, boa noite a todos. Mais um encontro, mais uma reunião, mais um momento para a gente poder falar sobre Jesus. Para a gente poder falar um pouquinho sobre a doutrina, nesse grupo tão gostoso, tão descontraído, nesse grupo que a gente se sente acolhido, que a gente se sente bem. Agradeço imensamente a todos vocês, agradeço a casa sempre pela oportunidade. Ler esse capítulo, estudar um pouquinho sobre esse capítulo, foi muito bom. Como sempre é bom, né? É sempre muito bom estudar e ler sobre Jesus, sobre a doutrina, sobre os discípulos, sobre os fatos históricos. O capítulo é o primeiro, né? O primeiro capítulo do Evangelho. A estrutura do capítulo eu não vim destruir a lei. São as 3 revelações que fala sobre Moisés, sobre Cristo, sobre o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e depois vem a instrução dos espíritos, a Era Nova. É interessante, aqui tem uma coisa assim que eu acho que é interessante a gente citar, que a gente percebe que fala sobre Moisés, né? Sobre Cristo, né? O nome do capítulo, né? O item. E no item 5, que não me cabe comentar, mas eu peço permissão só para citar, que é o Espiritismo. Não traz o nome de Kardec, né? Não é Kardec nem kardecismo, é o Espiritismo. Porque o Kardec é codificador. Né? Eu achei isso muito interessante. E às vezes eu sinceramente nunca tinha prestado atenção nisso. Eu via, né? Eu via isso aqui, mas assim, nunca prestei atenção, que não estava escrito Kardec aqui. Né? E faz muito sentido não estar, porque Kardec, ele é o codificador, né? O capítulo 1, né, o codificador, Kardec, ele extrai uma passagem de Mateus, que está no capítulo 5, onde fala-se: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. São Mateus capítulo 5.
pesquisando, é interessante que essa passagem, salvo engano, eu posso estar errada, e que me corrijam e ficam super à vontade para fazê-lo, essa passagem só está em Mateus. E muitas passagens de Jesus, elas se repetem nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, que são chamados os evangelhos sinóticos, né? Quando a gente fala os evangelhos sinóticos, a gente encontra passagens repetidas, com algumas pequenas mudanças nas palavras, nos termos, mas são repetidos, são os evangelhos sinóticos. E essa passagem não. Essa passagem está só em Mateus. Isso eu acho muito interessante. E o que é também, que eu achei assim, interessante, é que essa parte, ela é a terceira parte do Sermão da Montanha. Quando ele fala não vim destruir a lei, essa parte está colocada na terceira etapa do Sermão da Montanha. A primeira são os bem-aventurados, né? Depois a missão dos discípulos e depois vem não vim destruir a lei. E Kardec, o codificador, coloca como o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus encerra, salvo engano, encerra o sermão com essa parte e Kardec inicia o Evangelho com essa parte. E ele fala, então, que não penseis que vim destruir a lei, né? E aí a gente faz a reflexão de que lei é essa? Como até o Sr. Luiz já vem falando, já vem colocando alguns tópicos desse capítulo para a gente refletir. Que lei é essa? Que lei é essa que Jesus fala? Não vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Bom, o item é Moisés. E aí a gente encontra aqui que há duas partes na lei de Moisés, na lei mosaica, né? Então, nós temos a lei divina, que é a lei de Deus, e nós temos a lei disciplinar e a lei civil. Nós aprendemos isso aqui. Quando Jesus fala em destruir, que ele não vem destruir a lei, ele se refere, claro, à lei divina, à parte da lei em que se fala em que se trata das coisas divinas, dos atos divinos, né? Que é a lei antiga, a lei mosaica, que ela é complementada, que ela é completada, vamos dizer assim, pelos profetas. A lei disciplinar é uma lei muito extensa, né? Que a gente vai falar um pouquinho ali na frente. Então, a lei divina, a base dela são os 10 mandamentos. E o codificador lista aqui, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Kardec lista ela aqui, porque julga que é importante, né? E essa parte aqui ela é muito rica. Se a gente fosse dedicar um estudo, a gente poderia ficar cada segunda-feira estudando uma de cada vez, de tamanha riqueza de cada uma delas, né? Tanto que Kardec coloca aqui no Evangelho, né? Na primeira página do capítulo já começa aqui o estudo de Moisés. E ela é chamada, então, o Decálogo, né? Que são os 10 preceitos de Deus, onde Moisés, como um grande médium, né? Porque ele se revela aí, um grande médium, no Monte Sinai, recebe os mandamentos. E é uma lei muito rígida, né? E dedicada ao povo hebreu, né? Quantos de nós não estávamos lá? O povo hebreu era um povo muito indisciplinado, um povo rebelde, um povo revoltado, mas tinha uma vantagem. Eles estavam preparados para aquilo, eles estavam preparados para receber aqueles 10 mandamentos porque eles eram monoteístas, né? Eles acreditavam em um único Deus. E apesar de toda a revolta, apesar de toda a indisciplina, eles acreditavam. Então, os 10 mandamentos seriam absorvidos por eles. Então, foi no momento certo, claro, né? Não seria errado, mas foi no momento certo, na palavra certa, na medida certa. Mas tinham outras leis, né? Que a gente
vê até aqui no Evangelho fala que seriam as leis disciplinares, né? Tinham outras leis. E Moisés escreve essas outras leis e elas são chamadas as leis mutáveis, que são aquelas que podem mudar, né? Então, só voltando um pouquinho, só para a gente lembrar, as leis são divididas em duas partes, as leis divinas e as leis disciplinares. Quando Jesus fala, eu não vim destruir as leis, é claro que ele se refere às leis divinas. E as leis disciplinares são aquelas que mudam, mas que eram necessárias à época. Então, Moisés, ele se personifica aí como um ser divino, né? E apesar de não ser divino, né? Ele era um médium muito poderoso, ele foi usado por Deus para aquele momento, ele usa disso, né? Para implantar as leis disciplinares, né? E ele apresentava para a gente, assim, naquela época, e quando eu falo a gente, porque com certeza, certamente vivemos naquela época, ele apresentava para a gente um Deus punitivo, certo? Era um Deus que castigava, era um Deus que temeroso, severo, e a gente tinha essa ideia, né, de que Deus era o sinônimo do castigo. E ele aproveitava isso, ele aproveitou isso e ele construiu uma regra disciplinar, porque foi a única forma e foi a única medida para se conter o povo, né? E foi assim que ele conseguiu, nesse processo de evolução, na implantação dessas leis, a evolução do povo. E era preciso, naquela época era preciso, né? Essas leis, eu não sei se eu estou falando aqui algo de errado e alguma besteira, mas, salvo engano, seriam 613 ou 611 leis. E elas eram divididas em duas partes, 365 negativas e o restantes positivas. Então, imagine que não matarás, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Não, são 365 leis negativas. E o restante, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, né? Foi feito assim, eu fico imaginando isso, assim, a grandeza disso, né? Junto com os 10 mandamentos, para se conter a ira, a indisciplina, a revolta, né, daqueles espíritos. E isso tudo na mão de Moisés. Que homem que foi isso, que grandeza desse homem, desse espírito, né? Que apoio que ele teve, né? Que proteção esse homem teve, né? Para segurar todo esse círculo de espíritos revoltados, assim. É uma coisa que a gente esquece, né? No dia a dia da gente, isso fica tão longe, né? A gente esquece muito de Moisés, a gente esquece muito do papel de Moisés na chegada do cristianismo, na implantação, né? No preparo do terreno para o cristianismo, né? Imagina se não fosse isso. Então, tudo foi muito bem preparado para a chegada de Jesus. E quando a gente encerra essa parte de Moisés, né, ele fala que essa lei é de todos os tempos e de todos os países, né? E tem por isso mesmo um caráter divino. Isso traz aqui o Evangelho. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos, enraizados e os preconceitos auridos na servidão do Egito. Então, para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. Olha só, a autoridade do homem deveria se apoiar sob a autoridade de Deus.
Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar os homens ignorantes. Então, assim, é bem claro, né, de que Moisés usou disso para poder implantar essa regra, implantar essas leis. Fica aqui a reflexão do quanto esquecemos de sermos gratos a Moisés, né? É necessário? Sim, é necessário, eu acho que sim. Eu acho que é importante esse exercício da gratidão e de reflexão do início de tudo, né? Porque se não fosse isso, não teria sido possível a chegada de Jesus com o terreno preparado, né? A gente sabe que isso tudo foi planejado e por isso que é importante a gente viver e agradecer. Então, o papel de Moisés foi super importante, né? E mais, a gente fica preso aos 10 mandamentos e não foi só os 10 mandamentos, né? São 613 leis, assim, né? Que eles implantaram e fizeram seguir ali num rigor absoluto. Isso a gente fica aqui, então, no item 1 do capítulo 1, vem a passagem de Mateus, que a gente já leu. Depois, no item 2, Moisés, onde ele fala as duas partes distintas da lei mosaica, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecidas por Moisés. E aí ele segue, o codificador traz os 10 mandamentos, né? Faz essa reflexão que a gente trouxe agora, né? Que Moisés usa dessa questão de usar do temor, né? E que ainda dá um caráter divino também nessas outras leis. E em seguida, o codificador fala de Cristo. E aí ele fala, né, que Jesus não veio destruir a lei. Quando a gente fala de Cristo, eu permito-me sempre, a gente sempre fala da chegada de Cristo, né? E lembro perfeitamente que li em algumas vezes que Cristo não reencarna, que Cristo encarna, né? Quando a gente fala de Cristo, a gente não pode perder a oportunidade de reverenciar Maria, mas também, né, que uma coisa muito importante, reverenciar José. Esse homem, nessa grandeza também desse espírito, que os dois se comprometem, né, a receber Jesus. Eu sei que não está no assunto, mas peço licença, que eu acho tão gostoso falar de José, porque a gente vive Maria muito, né? Mas muitos de nós, pelo menos eu tinha isso com muita frequência, de esquecer o papel de José nessa chegada de Cristo, né? O quanto ele foi importante, como a fé dele foi importante, porque imagina como ele teve que ter fé, acreditar naquela concepção divina, acreditar naquele momento, né? Como foi importante o papel de José nessa vinda e nessa chegada de Jesus. Então, sobre o nascimento, o crescimento de Jesus, a gente vê em outra etapa. E aí Kardec, o codificador, coloca aqui no item 3 a chegada de Jesus, né? Que ele fala, Jesus não veio destruir a lei, né? Quer dizer, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, quer dizer desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens, né? Então, nós já tínhamos vivido a lei de Moisés, né? E aí o desenvolvimento do Espírito, esse processo de desenvolvimento do Espírito que até hoje acontece, aí vem Jesus, né, para nos entregar uma outra forma de viver. E Jesus, ele faz isso, ele não vem destruir, né? Ele vem cumprir. E o que é esse cumprimento da lei, né?
Como é que passa isso, assim? Como é que Jesus faz o cumprimento da lei? E lendo o Evangelho e estudando um pouquinho rapidamente, porque peço aqui licença para dizer para vocês que eu não estudo muito. Primeiro, porque se eu estudasse muito, eu não tenho condição de absorver muito, eu esqueço. Mas o pouquinho que a gente lê e que toca meu coração, Jesus cumpre a lei personificando. Olha que lindo isso. Jesus cumpre a lei vivendo. Jesus cumpre a lei dando vida à letra. Olha isso, né? Olha que lindo isso. Ele não vem e grita e bate a mão e impõe e é rigoroso. Não. Jesus dá vida à letra morta. Eram letras. E Jesus vem, encarna, não reencarna. Ele encarna e dá vida à letra morta. Ele dá vida aos escritos, aos livros. Porque ele vem viver o amor. É isso que Jesus faz, é isso que o Cristo faz, né? Quando ele fala, eu não vim destruir a lei. E Jesus, ele é interrogado, né? Eu não sei se, não sei se a gente, claro que todos lembram, né? Que os doutores da lei, eles mantêm um diálogo com Jesus, né? E eles eram sábios, os doutores sabiam de cor e salteado as 613 leis. Eles sabiam os 10 mandamentos, eles sabiam tudo. E eles mantêm um interrogatório, né? Mestre, e isso, mestre, e aquilo, né? E os doutores, então, quando tiveram esse contato com Jesus, eles perguntam, mestre, então qual é o maior mandamento da lei? Né? E aqui Kardec traz, aqui nessa passagem aqui no item 3, né? Ele não fala desse diálogo, e ele fala do maior mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Olha isso, amará o teu Deus de todo o teu coração. Este é o maior e o primeiro mandamento. E isso estava lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos. Mas ele não para aí. Ele não para aí, ele tem o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os profetas, então, e aí ele fala, né? Ele fala que todos os ensinamentos estão contidos nesses 2 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Isso está no item 3 do capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E por estas palavras o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse o seu cumprimento, que fosse praticada sobre toda a terra em toda a sua pureza. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Essa seria, então, o maior, né? Todas as leis estariam contidas nesses 2 mandamentos. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus veio fazer? Né? Ele veio exemplificar, ele veio preencher, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. E ele apresenta para nós um outro Deus, ele apresenta um Deus do amor. E aí ele chama de Pai, né? E aí aqui a gente faz essa distinção do Deus
em que Moisés trouxe para a gente e o Deus que Jesus nos apresenta. Jesus se refere a Deus como o nosso Pai, é o nosso protetor, é o amor puro, é o nosso Pai. E é completamente diferente. Mas eu permito também aqui fazer uma outra reflexão. E quem é o próximo? Quem é o próximo que Jesus fala aqui, né? Que amará teu próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quem é o teu próximo? Esse próximo, né? Porque aqueles doutores da lei perguntam isso a Jesus. Quem é o seu próximo? Quem é o próximo a que se refere? E aí Jesus responde, e todos nós vamos lembrar, com aquela parábola do bom samaritano, que é uma parábola que é linda, né? É profunda, que é aquela passagem entre o caminho de Jericó e de Jerusalém que todos nós conhecemos, né? E que que Jesus traz essa passagem e ali ele fala quem é o teu próximo. Então, assim, nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem aqui o item 5 que fala o Espiritismo, e depois, assim, uma coisa linda que eu adoro, que é a aliança da ciência e da religião, e depois as instruções dos espíritos, né? Na parte da ciência e da religião é muito interessante, nós vamos ver mais para frente, né? E no item 4, quando nós terminamos essa parte aqui do Evangelho, que ele fala, mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Aqui fala que a ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Eu acho que vale a pena a gente ler esse item 4, que é fantástico. A ciência deveria contribuir e seria preciso dar à ciência o tempo de progredir. Aqui começa uma história de amor. Aqui começa a nossa história de amor com Jesus. O capítulo 1 é um capítulo simples, é um capítulo resumido, é um capítulo preciso, é um capítulo que eu adoro, mas começa uma grande história de amor. Jesus não vem destruir a lei. Jesus encarna numa família sob um teto onde tinha José e Maria, dois grandes espíritos iluminados, abençoados. Jesus vem depois de Moisés, um grande médium, um homem de um poder que eu não tenho propriedade na palavra para qualificá-lo, um homem magnífico. Jesus vem e nos fala de amor. E nós começamos o capítulo 1 falando de amor. É uma história de amor, é um romance. Eu vejo o Evangelho como um grande romance. É a relação de Jesus com toda a humanidade falando de amor. E o que nós vamos fazer com esse amor? E como nós vamos aplicar a encarnação de Jesus em nossa vida? E como nós vamos aplicar
o Evangelho na nossa vida. Como que a gente alivia a nossa dor com a vinda de Jesus? Como que a gente alivia a nossa dor com o Evangelho segundo o Espiritismo? Como que a gente é feliz com a vinda de Jesus? Como que a gente é feliz com o Evangelho segundo o Espiritismo? Então aqui a gente inicia. Nós falamos sobre a passagem de Jesus por Mateus, nós falamos de Moisés, do rigor dele, da mediunidade dele que permite a revelação das leis divinas, da inteligência, da integridade dele e dos profetas que implantam as leis disciplinares, onde nós temos uma parte que é negativa, outra parte que é positiva, que ele prepara a humanidade para a encarnação de Jesus. Nós reverenciamos José, um grande espírito, nós reverenciamos Maria, nós trazemos os dois pilares, né, que Jesus deixa, que é amar a Deus e amar ao próximo. E teremos nas próximas segunda-feira a continuação do capítulo, do primeiro capítulo do Evangelho. É muito bom falar de Jesus, é muito bom falar de Moisés, é muito bom falar de Kardec, esse homem inteligente, esse homem que a gente tem o maior respeito, esse guerreiro que traz essa revelação que é a nossa doutrina. A gente encerra sempre agradecendo. É muito prazeroso estudar a doutrina. É bom demais falar de Jesus, é bom demais falar de Kardec. Eu fico aqui agradecendo a vocês, agradecendo a Jesus imensamente pelo amor, agradecendo a Deus imensamente pela minha vida. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Olá, amigos. No encerramento do item de 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, nós queremos colocar aqui algumas palavras de Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que diz que Moisés estabeleceu por inspiração, observação, os códigos essenciais ao processo de libertação das sombras e elaborou o Decálogo, conduzido pelo psiquismo divino, tornando-o indestrutível paradigma para todas as demais leis, por conter em essência o fundamento do respeito a Deus, à vida, aos seres em geral e a si mesmo. E como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, os ensinamentos dele fundamentam-se na evolução do ser, iluminando a sombra e vencendo-a. Todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca a Deus. Busca de Deus. Tornando-se o caminho, a sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento de sabedoria e de amor. Portanto, meus queridos, vemos através do Evangelho que nunca estamos sós e que o Pai sempre nos assistiu e sempre nos assistirá. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.